Olá, este é o Lance Total entrando em campo e você vai ver o técnico Oswaldo de Oliveira fala com otimismo sobre a chegada de Seedorf. Corinthians encara Figueirense como se fosse uma estreia no Brasileirão. E mais, Imperador Adriano relembra a conquista do Fla em 2009. A calma voltou a reinar no Vasco da Gama. Nesta quarta-feira, o Cruz Maltino quitou parte das dívidas que tem com o elenco. A intenção agora é de pagar o restante até o final da semana. Para falar sobre o Vasco, nada melhor do que chamar aqui o editor do Diário Lance, Rafael Roque. Opa, Rafael, tudo bom? Tudo bem? Vamos entrando, falar aqui dessa situação que pelo menos foi abrandada agora, nessa quarta-feira, pagamento de parte da dívida. Como é que o Vasco conseguiu isso? A situação do Vasco estava meio complicada, né? Mas hoje eles conseguiram pagar parte da dívida. O Vasco devia 2 meses de salários atrasados aos jogadores, 1 mês aos funcionários e uma coisa de direito de imagem, alguns mais, outros menos. A diretoria confirmou o pagamento de parte. E agora fica próxima para pagar a próxima parte até sexta-feira. Não vai conseguir fazer tudo, eles alegam, por causa do feriado, mas até essa sexta-feira pagar tudo e chegar já para o fim de semana com tudo quitado. Isso é ótimo para o clima, inclusive, né, entre os jogadores, que já está ficando um pouco instável, claro, né? Ninguém gosta de trabalhar sem receber, apesar de eles estarem unidos e apoiando até, disseram, né, que estavam apostando aí nessa lado da diretoria, que estava realmente preocupado em pagar. Mas como é que fica agora, por exemplo, as renovações de contratos, né? Que a gente sabe que tem aí vários jogadores, né, com contratos para serem renovados, inclusive o Juninho Pernambucano. O Vasco primeiro tinha essa situação mais urgente, que era resolver essa questão dos salários. O elenco do Vasco é muito unido, já passou por isso outras vezes, mas teve até aquele episódio do fim da concentração e tudo mais. Eles estão levando isso na boa, assim, na medida do possível. Mas agora, passando esse problema, o Vasco tem vários problemas, outros problemas para encarar até o fim do mês. O principal deles é o Juninho, já está em negociação para renovação do contrato. São mais 6 meses de contrato, 50 mil por jogo, que é o mesmo acordo que o Juninho já tinha nesse primeiro semestre com o Vasco. Não muda nada, né? Não muda nada. O que muda é que o Vasco precisa pagar, porque nesse primeiro semestre ele não pagou algumas coisas e ficou uma dívida de 2 milhões de reais, que essa ainda é a pendência para que o Vasco assine esse novo compromisso com o Juninho. No primeiro momento mais 6 meses, e aí depois de 6 meses ele vai reavaliar de novo fisicamente, se ele está bem, para continuar o ano que vem. Mas a princípio até o fim do ano. E aí tem o Éder ainda tem o Éder Luiz, tem a situação do Éder Luiz, que ligado ao Benfica, que é uma situação junto com a do Felipe Baixo, as duas se resolveriam ao mesmo tempo. Essa também até o fim do mês, o Vasco precisa pagar 4 milhões de euros pelo Éder Luiz, fora a negociação, pode baixar, mas a princípio seria 4 milhões, e viria o Felipe Baixo no pacote. Ainda tem Diego Souza, que precisa pagar 1,5 milhão para a Trafic, para assumir o compromisso, honrar o compromisso que o Vasco fez quando ele comprou o Diego Souza e... É muito dinheiro, né? Pois ainda tem outras situações. O Fagner, contrato fim de ano, precisa já provavelmente negociar uma renovação, uma ampliação do contrato. Ainda tem o Renato Silva, um monte de Meu gente. Deus do céu, fazendo as contas aqui rapidamente, quer dizer, o Vasco vai precisar correr muito mais atrás de patrocínio para conseguir esses valores aí, não chega até esse valor. Fechou agora, né, com essa empresa ligada ao ramo de alimentação aí, churrascaria e tudo mais, mas esse dinheiro não paga nem a dívida que o Vasco já tinha com os jogadores, assim, tanto que quitou metade, está correndo atrás de dinheiro para quitar o resto. Esses novos valores para a manutenção do elenco vai ter que vir de outro lugar, que ainda não há. Agora então tem que esperar aí a torcida Cruz Maltino aí, nervosa, né? Será um momento de ansiedade, vamos dizer assim, até o fim do mês aí, para ver como isso vai se resolver. Vamos aí, então, obrigado por sua participação aqui no Lance Total. E agora a gente vai falar sobre o Timão. Nessa quinta-feira, o Corinthians pode conquistar aí os primeiros pontos no Campeonato Brasileiro.
E para a partida contra o Figueirense, que já acumula 4 pontos, o atual campeão vai com força quase total. Tite só não poderá contar com o lateral esquerdo Fábio Santos. As derrotas para o Fluminense no Pacaembu e para o Atlético Mineiro no Independência, ambas por 1-0, deixaram o elenco do Corinthians mexido. E o duelo desta quinta-feira está sendo visto como uma estreia pelo time alvinegro. Agora a gente volta a jogar dentro de casa, respeitando muito a equipe do Figueirense, mas a gente sabe que precisa voltar a vencer. Porque um campeonato longo como esse, de pontos corridos, a gente sabe que não pode ficar sem somar pontos e chegou a hora da gente estrear no campeonato. O volante Ralf e o atacante William estão na mira do FC Metalist, da primeira divisão da Ucrânia. Seus empresários sabem que ofertas serão enviadas ao Corinthians por meio de um empresário autorizado pelo clube onde atuam os brasileiros Marlon, meia ex-São Paulo, Tyson, atacante ex-Inter, Cleiton Xavier, meia ex-Palmeiras e Fininho, lateral ex-Timão. Felipe Bolghese, quais as chances de Ralf e William se juntar a esse grupo aí no time ucraniano? Bom, o corintiano não deve se preocupar com essa proposta do Metalist pelo William, pelo Ralf, porque não é uma coisa que interessa aos dois, apesar de ter muito dinheiro. O Ralf já falou que espera sair para um grande centro, como Itália, Espanha. Ele recebeu propostas, sondagens de clubes, grandes clubes como Lazio, Inter de Milão, enfim. Tem sido convocado para a seleção brasileira do Mano Menezes, então vai ter uma grande visibilidade aqui no Brasil ainda. É possível ter na seleção, então não vale a pena ele sair. E o William também no começo do ano recebeu uma proposta milionária da China, não quis sair, sua mulher teve filho recentemente, então ele não deixaria o Brasil. Eu acho que o corintiano pode ficar tranquilo em relação a essa proposta. Por esses dois jogadores, isso ainda não é algum motivo de preocupação. Ok, Felipe. Nos bastidores do Botafogo só se fala em uma coisa, a chegada de Seedorf. O clube alvinegro está cada vez mais perto de contratar o meia holandês e até o técnico Oswaldo de Oliveira se mostrou otimista com a negociação. Olha, o Seedorf eu vi e vejo há muitos anos. A qualidade dele é indiscutível. É um jogador que está para fazer 36 anos de idade e vai jogar num ambiente completamente diferente, que é completamente desconhecido para ele. Então, isso com certeza vai exigir alguma adaptação dele, né? Mas como ele tem a esposa brasileira, sempre passa férias aqui, eu acho que é um atenuante. Tem novidade também no grupo que vai enfrentar o Cruzeiro nesta quinta-feira. No lugar de Jefferson, Milton Rafael, o terceiro goleiro do time alvinegro, teve a estreia no profissional confirmada porque o camisa 1 está com a seleção brasileira e o reserva Renan está com dores musculares. O maior sentimento agora é de felicidade, né, por estar tendo essa oportunidade e, acima de tudo, confiança pelo dia a dia que a gente tem aqui, né? Pelo dia a dia com goleiros aí, que vocês conhecem muito bem, que o Jefferson, o Renan, entendeu? Pelo trabalho que a gente faz com o Paulo Rui, com o Flávio Tênis. A Lei Geral da Copa de 2014 foi publicada no Diário Oficial da União nesta quarta-feira com 6 vetos da presidente Dilma Rousseff ao texto aprovado no Congresso em 9 de maio. De acordo com o texto publicado, apenas a meia entrada para idosos, protegida por lei federal, está garantida para o Mundial no Brasil. O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, garantiu que, com relação aos benefícios para estudantes, ele irá trabalhar em conjunto com os estados para que não haja diferenças entre as cidades sedes, já que há diferentes legislações em vigência. O acordo firmado no governo do presidente Lula com a FIFA assegura que o governo criará a norma nacional de acordo com o compromisso assumido e, no caso dos estados e municípios, onde houver incompatibilidade entre a norma nacional e a estadual e a municipal, o governo agirá para que as normas sejam unificadas. A mesma lógica será adotada para a venda de bebidas alcoólicas. A União vai trabalhar no sentido de que a comercialização seja liberada em todas as 12 sedes do Mundial. Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Pernambuco têm leis locais que restringem o consumo.
A batalha judicial que coloca frente a frente Flamengo e Ronaldinho Gaúcho já tem data e hora marcadas para acontecer. No dia 8 de novembro, às 9h45 da manhã, as partes se encontrarão para tentar uma conciliação sobre a ação que o jogador move contra o clube, cobrando cerca de 40 milhões de reais em direitos trabalhistas e contratuais não pagos pelo rubro-negro. Deu no Twitter da FERJ, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro anunciou pela mídia social a liberação da documentação de Ronaldinho Gaúcho. O nome do jogador foi registrado no bid da CBF e ele já poderá estrear pelo Atlético Mineiro contra o Palmeiras, sábado pelo Brasileirão. O Imperador Adriano não assinou com o Flamengo, mas já se apresenta como jogador rubro-negro, pelo menos no Twitter. Depois de 2 dias de fisioterapia no Ninho do Urubu, o atacante colocou uma imagem dele quando foi apresentado no Flamengo em 2009 e perguntou: "Gostaram, Avatar?" Recuperando-se da segunda cirurgia no tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo, o jogador deve voltar aos campos no fim de setembro. O espanhol Rafael Nadal derrotou o compatriota Nicolás Almagro por 3-0 e avançou às semifinais do Grand Slam de Roland Garros. Na próxima fase, Nadal vai enfrentar Davi Ferrer, que venceu o britânico Andy Murray por 3-1. Gabriela Braga Guimarães, a Gabi, é o 12º reforço da Unilever para a temporada 2012-2013. A ponteira, destaque do Mackenzie na última Superliga, foi convocada por José Roberto Guimarães para a seleção brasileira e está em Lodz, na Polônia, para a disputa do Grand Prix de vôlei. Polônia e Ucrânia gastaram juntas mais de 25 bilhões de euros, cerca de 61 bilhões de reais, com a Eurocopa. De acordo com a análise feita pelo Saxo Bank, os valores estão ligados à construção ou reforma de estádios, mais às melhorias de infraestrutura nas sedes. A receita gerada pela venda de ingressos vai chegar a 150 milhões de euros, cerca de 370 milhões de reais. Maicon, lateral direito da Internazionale, tem grandes chances de retornar ao futebol brasileiro. De acordo com a empresa que cuida da assessoria de Maicon em Mônaco, o jogador já estaria procurando meios legais para se desligar do clube italiano. Nesta terça-feira, o presidente do Cruzeiro, Gilvande Pinho Tavares, confirmou que o clube está prestes a anunciar um novo lateral. Falando em anunciar, Clarence Seedorf, ex-camisa 10 do Milan, está a caminho do Botafogo. Holandês de nascença, o jogador carrega no coração o amor pelo Brasil na figura da esposa Luviana. A vontade dela, aliás, de voltar a seu país natal tem sido um grande incentivo para que Seedorf se decida pelo Botafogo. O Lance Total sai de campo aguçando a vontade dos botafoguenses de ver o meio-campista com a camisa alvinegra. A gente volta nesta quinta. Vejo você.